Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa semana e um bom mês e um bom ano. Estamos aqui com muita alegria para falar para vocês. Não é palestra, não é conferência, não é para vender nada. É apenas para dar uma aula em livro seguro, quer dizer que, na verdade, a aula será do livro seguro para fomentar o estudo e a reforma dos homens para viverem em paz. Esse é o objetivo fundamental do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Ele foi criado em 1968, na Praia do Canto, em Vitória, estado do Espírito Santo, na casa de meus pais, e foi criado por mim, Marcelo Paes Barreto. Portanto, há mais de 50 anos que nós estudamos, trabalhando na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Fomos um dos fundadores, em 1976, 77. Demos mais de 40 anos de aula em faculdade de direito, direito constitucional, direito civil, direito penal, direito de família, introdução ao estudo do direito. Demos aula de direito de moral e cívica. Fizemos mais de 6.000 estudos espalhados pelo Brasil no movimento espírita organizado. Então, nós estamos aqui com o coração muito alegre, mas numa seriedade fundamental. Fundamental. E hoje eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês já viram tanta briga assim na vida? Olha o que tem de famílias brigando. Pais com filhos, filhos com os pais, irmãos. O que existe de separações violentas, de feminicídio, matando as mulheres e também os homens, as crianças. Vocês estão vendo aí assustadoramente as crianças sendo levadas à prática do sexo antes, como crianças ainda. Os presídios estão superlotados. Os colarinhos brancos criminosos estão crescendo assustadoramente. As religiões estão quase todas brigadas. A nossa religião, que é uma só, baseada em 5 livros básicos e tendo livros seríssimos como apoio pedagógico, é uma das religiões que mais se briga. Olha, não se telefona, não se ajuda, não se conversam, não se dialogam, não exercem o Evangelho de Jesus, nem conhecem o Evangelho. Então vocês vejam os acidentes de trânsito, é assustador no Brasil. Somos agora o primeiro em uso de álcool nas festas, nos locais sociais. O pessoal está viciado em vinho, em cachaça, cerveja, uísque.
Somos o segundo em drogas ilícitas do país. Somos o primeiro que mais matamos por revólver e faca no mundo. Matamos mais de 45 mil pessoas. O Brasil ainda tem mais da metade da população passando fome. Não tem um prato para comer durante o dia, não tem uma cadeira para botar o seu filho estudando, não tem um hospital para ser atendido, não tem um dentista. Vejam a situação de nosso querido Brasil. Antes de vocês falarem alguma coisa, leiam as estatísticas do nosso Brasil. Vejam a política, que coisa horrível que está a política. Nós temos criaturas terríveis sendo candidatas e reeleitas. Pessoas ignorantes, violentas, que não estudam, que fazem rachadinha quando são eleitos, cometem crimes terríveis, não fazem as leis corretamente. Olha a situação do nosso querido e amado Brasil. E você não vê praticamente ninguém preocupado. Você só vê falar em carnaval, festas, shows. E o resto é violência o dia inteiro. Assista os jornais para você ver. É violência o dia inteiro em todas as cidades brasileiras. E o que tem mais nos assustado são as brigas das pessoas das religiões. Criaturas que estão estudando a religião, estão brigando violentamente. O emburramento, deixam de falar um com os outros, falam por detrás, fazem calúnias, mentiras das pessoas e não dão direito à defesa. Ninguém tem direito à defesa. Está todo mundo apontando os defeitos do outro sem dar direito à defesa, sem perguntar se é verdade. E segundo os estudos mais sérios que nós temos das universidades e da religião, 95% das pessoas, por exemplo, não conhecem a doutrina espírita. Existem diretores de federativas que nunca sentaram para estudar todo dia, de 1 a 4 horas, os livros seguros na sequência. Nunca fizeram isso. Portanto, não conhecem nada. Portanto, não conhecem nada e querem fazer palestra, querem dar cursos. Uma criatura que nunca sentou para estudar todo dia aquele livro na sequência, fazendo pesquisas, estudando, repetindo as leituras. Um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, você demora 3 anos estudando de 1 a 4 horas todo dia na sequência. E às vezes tem que ler mais 2, 3, 4, 5 vezes numa encarnação. E nós estamos vendo que as famílias estão brigando, estão emburradas. Eu tenho podido assistir a alguns cultos no lar, com a permissão das famílias,
Você vê todo mundo emburrado. Eles fazem a palestra, a prece final e querem e desligam sem se despedir. E começam sem dar boa noite. Começam sem um abraço sincero, sem um sorriso sério e de amor por ver o outro irmão. Então a gente tem notado que o mundo está todo brigado, sem falar nas 40 guerras que o mundo está acontecendo no mundo, sem falar nos povos escravizados que estão sendo massacrados, sem falar no brasileiro que tem a metade de gente passando fome, sem direito ao estudo. Só no Rio de Janeiro são 900 favelas. Então esse assunto, meus irmãos e minhas irmãs, é muito preocupante. É muito preocupante. Nós só vamos mudar isso quando nós resolvermos mudar de atitude. Foi isso que Jesus veio ao mundo. Jesus reencarnou há 2000 anos e foi isso que ele mostrou àqueles amigos que ele chamava para os acompanhar, para estudar com ele a vida, as leis de Deus, para saber como um lidar com o outro, como fazer a caridade, como fazer o bem, como perdoar, como conversar, igual ele conversava com as criaturas. Então, a partir de agora, nós podemos dizer aqui no nosso estudo, seríssimo, que nós só vamos mudar quando começar a mudança dentro de nós. É isso que está no Livro dos Espíritos. Na última pergunta, se o planeta Terra vai ser um planeta de paz. Vai, quando vocês que estão aí fizerem as suas reformas morais. Quando vocês que estão aí pregarem, estabelecerem as leis do amor dentro de vocês em primeiro lugar. Quando a luz sair de todos os seus sentimentos, é aí que você estará se reformando intimamente e de dentro de vocês saindo a paz para mudar em torno de você, porque você já mudou aí dentro. Mudar em torno de você, mudar a sociedade para um mundo ordeiro, fraterno, respeitador, aonde você só faça o bem, aonde você não julgue nem aponte os defeitos de ninguém. Quem é você para apontar defeito dos outros? E vai fazer o exercício do perdão. Aí você estará praticando a verdadeira caridade. Perdoar incondicionalmente, ser tolerante, paciente, reconciliador, bater papo, conversar, respeitar, orientar o irmão, ouvir as pessoas, dialogar e só praticar o bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é hoje o livro mais importante para ser estudado pelas criaturas que querem mudar essa situação terrível que o mundo está vivendo.
É o Evangelho lido na sequência de 1 a 4 horas todo dia, para que ele possa ser compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e ser instrumento da construção do reino do Senhor aqui dentro, para que ele possa começar a dar à luz, mostrar suas obras boas, ou só obras boas. Então nós vamos pegar aqui o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E vamos mostrar que o capítulo mostra que nós temos que nos educar. Nós temos que saber nos educar, estudar para implantar aqui dentro de nós a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as denominadas as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Então o mundo está cheio dessas pessoas que estão fingindo lá nas religiões. Eles vão na religião, fazem uma palestra, mas não são nada daquilo. Nem conhecem aqueles assuntos. Vão na igreja, fazem o Pai Nosso e tomam uma hóstia e nem sabem quais são os caminhos a serem seguidos por Jesus. Seguindo Jesus, imitando Jesus, fazendo Jesus entrar na sua vida e mudar a sua vida. Você vê os evangélicos, é uma brigalhada são vários e vários tipos que tem. Tem evangélico que sobe até em palanque político para xingar os outros. Então, nós precisamos saber que o caminho para isso, para mudar esse mundo, é o Evangelho de Jesus. É o único livro capaz de mudar o interior de todos os filhos de Deus. Hoje é o único livro preparado para mudar, se estudado, mudar por dentro todas as criaturas de Deus. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho. Olha o que diz o Espírito Joana de Ângeles, quando escreveu esse texto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Hoje, nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Enviado de Deus, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho,
para serem nossos instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. É aqui que está o núcleo da nossa reforma. Quantos que não precisam perdoar os pais, o pai, a mãe, os filhos, as filhas, os vizinhos, os parentes mais próximos? Quantos que não precisam perdoar os companheiros de religião? Formarmos uma família unida no amor e na paz. Olha o que ela diz. A vida é difícil. Eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. O Cristo é o nosso modelo, é o nosso mestre, orientador divino. Só vamos mudar se estudarmos de 1 a 4 horas todo dia o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência pedagógica. Muitos vão ter que repetir a leitura por 1, 2, 3, 4, 5 vezes numa encarnação, até começar a entender o que é a paz interior. O que é a paz interior? Coragem, amigos, o Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e o vosso fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Olha, quanto estudo profundo nós temos que fazer. Até você entender o que é ser paciente, às vezes demora uns 4, 5 anos na vida da gente. Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Joana de Ângeles, 1862. E o livro mostra para nós que quem estuda, quem quer se reformar, ele passa a ser obediente com as leis de Deus e do Estado democrático de direito. Ele passa a ser resignado, ele não é mais revoltado. Quando ele tem que cumprir a lei, ele cumpre com satisfação, porque sabe que está colaborando com a regra da paz, respeitando os seus semelhantes e a si próprio, evitando acidentes, evitando erros que podem ser fatais. Então ele passa a ser obediente e resignado, sempre cumpridor alegre de todas as leis ensinadas por Deus através de Jesus Cristo e do Consolador prometido, o Espiritismo, que veio fechar pedagogicamente o cristianismo redivivo, os mandamentos, a obra especialíssima de Jesus, profunda, e a base pedagógica com a doutrina espírita, através dos estudos, mostrando como são as leis de Deus.
aonde estão as leis de Deus, como são as leis de Deus e como estudá-las e praticá-las para transformar a nossa vida na vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem integral, de uma verdadeira mulher integral, de um jovem integral, ou seja, todos respeitadores da lei, da paz e da harmonia. Esta é a base da existência do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, desde 1968, trabalhando, fomentando o estudo sério e seguro para que as pessoas, os seres, possam se reformar, construindo a paz interior e a paz exterior e transformando o mundo num mundo de luz e de paz e de progresso, aonde todos somos irmãos, fraternalmente irmãos, nos amando e vivendo sempre em paz. Muito obrigado pela atenção dada ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Estado do Espírito Santo, Brasil. Todas as nossas obras no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um grande abraço, fraternal abraço e muito obrigado pela atenção.